dando sequência à nossa resolução das questões do Enem, hoje nós vamos resolver aqui a questão número 7. Na aula anterior nós resolvemos a 6, agora nós vamos para a 7, ok? Eu sou o professor Júlio, seu canal Ninguém Vai Reprovar, seja bem-vindo. Você já conhece o canal, né? Dá o like. Quem não conhece, assista a aula, que é muito importante, vai contribuir, né? E se no final você achar que vale, dá o like e se inscreva no canal, tá bom? Só ratificando a importância de resolver provas de Enem dos anos anteriores, tá bom? Se você quer ter um bom resultado nessa prova, começa a resolver questões de anos anteriores, que isso vai contribuir significativamente para que você tenha um resultado positivo, tá? Então vamos à nossa questão. Questão 7, texto 1. Aí tem um cartazinho aqui, né? Ei, me leve para sua casa. 14ª-feira de adoção de cães e gatos. Tá vendo? Então aqui já é uma frase, né? Apelativa, me leve para sua casa. E é uma feira de adoção de cães e gatos. Então, ou seja, estabelecendo aqui de que essa frase aqui possivelmente, né, seria de cão ou de gato pedindo para que seja levado para a casa de alguém. E embaixo tem adote um animal de rua. Tá vendo? Adote, verbo no imperativo, ó, ou seja, uma campanha para que se adote um animal de rua. Documentos obrigatórios para a adoção: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência. E muito amor. Então, esses são os pré-requisitos, né, para que alguém consiga adotar um cão de rua. Então, aqui é uma campanha disponível em HTTP, acesso em 10 de dezembro de 2017. Nunca descarte qualquer informação de uma prova, tá? Desse tipo de pergunta. Se tiver um cartaz, uma charge, qualquer coisinha assim, qual é a data, quem fez, o nome do cara, tudo que você puder ler, leia. Não descarte nada. Isso tudo é significativo. Aqui, essa referência não tem muita importância para a resolução dessa questão, tá? Mas tem questões que lá a descriçãozinha ela faz diferença. Vamos para o texto 2. Nas ruas, na cidade e no parque. Ninguém nunca prendeu o delegado. O vai e vem de rua em rua em sua longa vida são relembrados e recontados. Exemplo de sobrevivência, liderança, inteligência canina. Olha aqui, inteligência canina já me diz aqui, me dá informação de que esse delegado, que me chamou a atenção aqui porque está com letra maiúscula, tá? É substantivo próprio, então é nome. Então é o nome do cachorro, possível cachorro aqui, tá vendo? Exemplo de sobrevivência, liderança, inteligência canina. Desde pequenininho, seu focinho negro, então já me concretizou a informação de que trata-se de um cachorro realmente. E seus olhos delineados desenharam um mapa mental olfativo de Lavras, né, que é a cidade. Corria de quem precisava correr e se aproximava de quem não lhe faria mal. Distinguia este daquele. Assim, tornou-se um cão comunitário. Nunca se soube por que escolheu a rua. Talvez lhe tenham feito mal dentro de 4 paredes. Idoso, teve câncer e desapareceu. O querido foi procurado pela cidade inteira por 2 protetoras, mas nunca encontrado. Né? Viver o amor de cães, Parque Francisco, tal. Beleza. Vamos à pergunta dessa questão, tá? Lembrando que nós temos 2 textos aqui, tá? Um apelando para que se adote, né, um cão de rua, tá? E um outro texto que, a princípio, o que esse texto me mostra aqui? Que ele fala de um cachorro que vivia na rua, ele foi adotado ali, né, pela comunidade, tá? Tanto que quando ele morreu, 2 pessoas foram procurar pela cidade inteira, tá? O que mais me mostra aqui é que ele estava, que me chamou a atenção, tá? Foi que ele, deixa eu achar aqui, nunca se soube por que escolheu a rua. Talvez lhe tenha feito mal dentro de 4 paredes. Tá vendo? Isso aqui me chama atenção, porque fizeram mal para ele numa casa, numa residência, e ele preferiu ficar na rua, sabe? Mas, vamos lá, vamos ler. Os 2 textos abordam a temática de animais de rua. Porém,
Em relação ao texto 1, o texto 2, essa questão é bem interessante, tá? Para quem assistiu a aula de conjunção e a aula de orações coordenadas que eu postei agora, que isso aqui não fica tão difícil. Lembrem, leia com atenção, entenda a relação de sentido, tá? Vamos lá. Os dois textos abordam a temática de animais de rua. Ok, os dois textos abordam a temática de animais de rua. O que o texto 1 faz e o que o texto 2 faz? E a pergunta é, porém, em relação ao texto 1, o texto 2, o que o texto 2 faz em relação ao texto 1, tá? Olha, ele problematiza a necessidade de adoção de animais sem lar. Ele entende como um problema, tá? Ele problematiza isso. Ele valida a troca afetiva entre pets adotados e seus donos. Reforça a importância da campanha de adoção de animais. Ele está reforçando a campanha aqui de adoção. Exalta a natureza amigável de cães e de gatos, tá? Embora tenha aqui uma foto de cães e gatos aqui, mas ele não está exaltando, ele não está falando da relação de cão e gato. Promove a campanha de adoção de animais. Então vamos lá. Olha, vou pegar aqui a letra E, que é a última aqui, ó. Promove a campanha de adoção de animais. Ele está promovendo, ele está estimulando a campanha aqui. Em nenhum momento desse texto eu enxerguei isso. Ok? Ele está falando aqui de um cão que talvez tenha sido maltratado dentro de casa e foi viver na rua. Tá? E as pessoas acabaram acolhendo ele. Ele aprendeu, né? Ele fala que a inteligência canina, tá? Que possibilitava ele se aproximar das pessoas que não lhe faria mal, tá? Mas ele corria daqueles que ele sentia que poderia ser maltratado. Tá? Então, esse texto aqui, ele não promove a adoção de animais. Ele exalta a natureza amigável de cães e gatos. Ele fala aqui que cão e gato tem que ficar unido para sempre. Tal, tal, tal. Não exalta essa natureza também. Reforça a importância da campanha de adoção de animais. Ele está reforçando o que foi dito em cima na campanha aqui, ó. Tá vendo? Leve para sua casa um animal, adote cães e gatos e tal. E ele também não faz isso em momento nenhum, tá? Não precisa a gente ficar se aprofundando no texto, porque o texto não fala em nenhum momento para a gente adotar cão, adotar gato. Então, não tem nada a ver com o cartaz de cima. Valida a troca afetiva entre os pets adotados e seus donos. A gente tem que ficar atento à informação que está no texto. Tá? Eu não posso achar nada, eu achar. Ok? Achismo. As informações têm que estar dentro do texto. O texto tem que estar dizendo que isso está acontecendo. Tá bom? Então, ó. Ele valida a troca afetiva entre os pets adotados e seus donos? Não fala que alguém adotou um cachorro aqui e eles tiveram uma relação boa, plena. Não entendo dessa forma, tá? Agora, ele problematiza a necessidade de adoção de animais sem lar. No texto de cima, no cartaz, ele fala, adote um animal. No texto de baixo, na minha interpretação, é que um animal, um cão, que morava numa residência, tal, que foi maltratado, tá? E foi viver na rua, e na rua ele viveu bem, ele morreu idoso. Tá vendo? Ele morreu idoso. Então isso quer dizer que a vida dele na rua, para esse cão específico, talvez tenha sido melhor do que na possível moradia dele, tá? Que ele era maltratado entre quatro paredes, sabe? Olha a pergunta e olha a conjunção que ele usa, tá vendo? Os dois textos abordam a temática de animais. O texto 2, porém, em relação ao texto 1, ou seja, é adverso da ideia contrária, ele não apoia, tá? Ele problematiza, é algo que tem que se discutir, sabe? Então, nosso gabarito aqui, tá, dessa questão é a letra A. Ele problematiza a necessidade de adoção de animais sem lar, tá vendo? Será que isso é o correto? Será que isso é que tem que acontecer? Tá? Não estou julgando, não estou me baseando no texto aqui, tá vendo? Então, a leitura com cautela, a leitura cuidadosa, tá? Ajuda a gente, primeiro, a eliminar questões, tá vendo? Tem questões aqui absurdas que não poderia ser, eu nem perdi tempo com elas, ok? Não acho uma questão difícil essa daqui, tá? É mais mesmo interpretativa do que gramatical, embora
o uso da conjunção, porém, de cara, quando eu bati o olho assim, eu já percebi que há uma adversidade entre o texto e outro. Uma ideia meio que contrária, né? Não totalmente contrária, mas que um questiona o outro. Será que isso realmente é válido? Tá? Será que isso é o correto? É a maneira perfeita de se resolver? Tá bom? Então, nosso gabarito aqui, portanto, letra A dessa questão. Se você gostou, tá? Eu vou te dar uma dica. Comece a fazer, eu tô resolvendo as questões da última prova de 2022. Então, o ideal é que você faça a prova antes de assistir a aula, porque você vai ter dúvidas. E quando você assistir a aula, isso vai ficar muito mais fácil, você vai compreender muito melhor, tá, a resolução da questão do que você só assistir a aula tentando entender de forma plena. Não vai. Meu conselho é, faça as questões, faça essa prova antes e assista ela. Eu vou publicar na ordem. 6, 7, 8, 9, nessa sequência, tá bom? Espero ter ajudado, espero que você tenha gostado. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça de dar o like, tá bom? E até a próxima e muito obrigado mesmo.